Fala pessoal, bom dia, Rafael aqui, gravando aqui do computador. Então, não se surpreenda se a posição da câmera estiver diferente, né? Porque a gravação está sendo um pouco diferente aqui. Bom, a gente sempre começa, eu pelo menos sempre quando trago aqui a reflexão da palavra de Deus, né? Sempre falo da Bíblia, sempre coloco aqui alguma coisa relacionado ao que eu, né, entendi a partir do meu conhecimento bíblico, né? E deixa o like aqui no vídeo, compartilha aí com outras pessoas que realmente precisam, têm sede da palavra de Deus e aquelas pessoas que precisam ouvir essa palavra. Bom, esse vídeo aqui vai ter um tom um pouco mais sensacionalista, né? Eu não, sei lá, eu acho que eu não gosto muito de usar isso, né? Mas a partir do momento assim que a gente busca Deus, a gente entende que precisa falar de Deus, né? Em alguns momentos a gente precisa ser um pouco mais enfático, né? Mas não quer dizer que a gente deva ser fanático. A gente precisa saber que Deus ele tem bom senso, né? Deus é um Deus de amor e ao mesmo tempo ele é um Deus sábio. É um Deus assim que nos ama, quer nos ajudar, né? E a partir do momento que a gente fala de Deus para alguém, a gente precisa saber que a gente não tem competência para julgar outra pessoa. Bom, então Joel, capítulo 2 ali dos versos 28 ao 32 diz o seguinte: E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para a quem o Senhor chamar. Bom, eu como adventista do sétimo dia, e muitos que frequentam a nossa igreja, a gente acredita que Jesus vai voltar, né? A gente acredita que vai ter um tempo, né, que vão acontecer uma sequência de eventos, né, para que então Jesus ele volte. E uma das coisas que a Bíblia fala que vai acontecer é o que está descrito em Joel 2, 28 a 32, né? Então, pessoas dos últimos dias, o que vai acontecer? Vai acontecer uma concessão especial da graça de Deus sobre o mundo, tendo em vista o contexto que a gente vive de um mundo de pecado, né? Assim como a Bíblia, lá nos Evangelhos, né, Jesus fala que um dos sinais da sua vinda é que a maldade ela aumentaria, e a gente vê como as pessoas estão sem Deus, né? As pessoas estão querendo, estão fazendo mal, muitas vezes sem perceber, né? Mas, por outro lado, a gente vê pessoas buscando a Deus, né? Que realmente estão se aproximando de Deus, né? E nesse contexto que a gente vive, do nosso mundo, a gente vai precisar de uma graça muito forte de Deus, né? Sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, para que a gente consiga resistir às tentações, né? Então a gente que é adventista do sétimo dia, né? Eu não sei assim como algumas outras igrejas pregam, mas a gente acredita que existem dois tipos de chuva, né? É a chuva temporã. Essa é a chuva do Espírito Santo, né? Que ela é derramada sobre aquelas pessoas que buscam a Deus, que buscam fazer a vontade dele. Então esse batismo do Espírito Santo é o que nós precisamos todos os dias. Para quê? Para que a gente tenha força para vencer os nossos pecados, para que a gente consiga vencer as tentações e assim a gente
permaneça nos caminhos de Deus, né? A segunda chuva, ela é a chuva serôdia. O que é essa chuva serôdia? Essa chuva, ela é um derramamento especial do Espírito Santo que vai acontecer nos últimos dias, ou seja, é Deus capacitando a gente para que a gente consiga estar preparado para os eventos próximos da volta de Jesus. Pelo menos assim como eu acredito, nós adventistas do sétimo dia acreditamos nisso. Então a gente vê o mundo, como o mundo está indo de mal a pior, né? A gente vê aí pessoas cada vez mais cheias de ódio, né? Cada vez mais não tendo consciência do que está acontecendo, né? É como se as pessoas elas simplesmente fossem nada, né? Cada vez mais uma desvalorização da vida, cada vez mais uma desumanização, né? As pessoas parece que estão se tornando como animais mesmo, né? Essa é a palavra, não dá para mascarar isso. Cada vez mais a gente, né? Cada vez mais muitas pessoas não dão valor à vida da outra pessoa. E como que a gente fica diante dessa situação? Por outro lado, a gente pode ter a consciência de que existem pessoas que estão buscando a Deus, existem pessoas que realmente estão dispostas a fazer o certo, custe o que custar, né? Então a mensagem de Joel ali, 2, do verso 28 ao 32, vai haver, além desse derramamento do Espírito Santo que existe, que é a chuva temporã, que inclusive aconteceu no Pentecostes, né, e foi extremamente maravilhoso, né? Nos últimos dias vai acontecer o derramamento da chuva serôdia, que é muito mais forte, né? É um derramamento do Espírito Santo muito mais forte do que aconteceu lá no tempo dos apóstolos, né? Então, se tô confundindo as palavras, se isso que vai acontecer nos últimos dias é muito mais forte, tal qual nunca houve lá no passado, como é que você e eu vamos estar diante de uma situação em que alguém chegar na frente da sua igreja e falar assim: irmãos, eu tive um sonho, Deus me falou isso, 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 eu tive uma visão. Se no passado acontecia isso, e hoje, segundo a Bíblia, vai acontecer de uma forma muito mais incrível, maravilhosa, que a gente nem consegue imaginar do que acontecia lá, por que a gente tem dificuldade em acreditar que quando uma pessoa tem um sonho, uma visão, isso vem de Deus? Por que às vezes a gente que é da igreja, a gente olha para essas coisas e pensa assim: esse cara aí é fanático, né? Diz que Deus falou com ele aí. Tem alguma coisa errada aí, tem que tomar medicação, tem que ir para psicólogo. Pessoal, não estou condenando quem toma medicação, psicólogo às vezes precisa, né? Às vezes é importante. O que eu estou dizendo é o seguinte: por que muitas vezes muitas pessoas olham para essas coisas como se isso nunca fosse acontecer? E se a Bíblia diz que isso vai ser muito mais forte e cada vez mais até Jesus voltar, tanto Deus se manifestando como o próprio diabo, Satanás, se manifestando contra, como se a gente não dá crédito uma pessoa que fala: eu ouvi Deus, tive um sonho, tive uma visão. Por que a gente tem dificuldade em aceitar que isso vem de Deus, se isso vai acontecer de uma forma muito mais intensa que antes? O que está acontecendo nesse mundo? O que vai acontecer, né? Você já pensou sobre isso? Ou será que você está preparado para quando uma pessoa disser assim:
eu tenho um sonho, eu tenho uma visão, você está preparado simplesmente para dizer, não, isso aí é coisa da cabeça, isso é do diabo. Questione o que está acontecendo. Não aceite porque uma pessoa diz que tem um sonho, uma visão, que automaticamente isso é de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. A Bíblia fala assim, pelos seus frutos os conhecereis, né? Então, você precisa provar os espíritos, né? Se você ouve uma pessoa dizer que teve alguma revelação de Deus, né? Tenta ver na palavra de Deus, veja se está coerente. Perceba você mesmo, né? Deus falando na sua consciência e te mostrando assim, é isso que a pessoa falou veio de Deus. Isso aqui não, tenha filtro, né? Tenha filtro. E se você estuda a Bíblia, Deus vai te dar sabedoria para entender a voz dele, para entender os planos dele e para entender aquilo que realmente Deus diz, né? E a gente precisa se fortalecer a cada dia, né? A gente precisa orar, a gente precisa estudar a Bíblia. Tem muita gente aí que é sincera em outras igrejas também, a gente não sabe, né? Mas eu tô na igreja adventista porque realmente eu creio piamente que, na minha visão, é a doutrina que mais se aproxima do que a Bíblia fala, né? Senão não seria adventista do sétimo dia, eu estaria em outra igreja. Mas esse apelo também serve pro pessoal da minha igreja, né? Porque a gente prega essa mensagem, a gente ouve, mas muitas vezes a gente não acredita, né? E parece que nunca vai acontecer, parece que Jesus não vai voltar. Isso serve para mim também. Eu mesmo tenho meus pecados, eu preciso crescer na fé, preciso crescer na graça. É isso aí. A mensagem foi um pouco mais sensacionalista, né? Eu não gosto de usar esse tom, não é muito assim o meu perfil, talvez a minha personalidade, né? Mas eu acho que a gente precisa, assim, pregar o evangelho, né? A gente precisa viver e fazer aquilo que Jesus fala, né? De levar a mensagem bíblica para outras pessoas. Vamos orar? Nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós e o Senhor nos abençoa. Te peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está assistindo o vídeo. O Senhor me abençoe também. Nos prepara, Pai, porque os acontecimentos dos últimos dias, antes da volta de Jesus, eles vão acontecer. E mais depressa do que parece, Pai, porque às vezes a gente pensa assim, amanhã eu vou buscar Deus, amanhã eu vou fazer isso. Quando vê, se passam 10, 20, 60 anos e não buscamos a Deus, Pai, a Ti. Mas o Senhor venha nos dar poder, força, para que a gente possa buscar o Senhor, possamos te encontrar no céu, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, isso, deixa o like aqui, compartilha esse vídeo e é isso aí. Vou lá que tenho um compromisso depois. Até mais.